do livro Respostas a algumas perguntas de Abdu'l-Bahá. As repreensões dirigidas por Deus aos profetas. Pergunta: as Escrituras Sagradas contêm algumas palavras de repreensão dirigidas aos profetas de Deus. A quem elas são dirigidas e a quem afinal se referem? Resposta: todas as elocuções divinas que tomam a forma de uma repreensão, embora sejam aparentemente dirigidas aos profetas de Deus, são na realidade direcionadas aos seus seguidores. A sabedoria disto nada é senão pura misericórdia, a fim de que o povo não se desanime ou desalente, nem se sobrecarregue com tais reprovações e repreensões. Estas palavras são, portanto, direcionadas aos profetas, mas, ainda assim, interiormente são dirigidas aos seguidores, não ao mensageiro. Além disso, o poderoso e soberano monarca de um país representa todos que o habitam, isto é, tudo o que ele possa proferir é a palavra de todos. E qualquer que seja o pacto que ele possa realizar, é como se todos o fizessem. Pois sua vontade e seu propósito encerram as vontades e propósitos de todos os seus súditos. Assim também, todo profeta representa o inteiro corpo de seus seguidores. Portanto, a aliança que Deus faz com ele e as palavras a ele dirigidas aplicam-se a todo o seu povo. Ora, a reprovação e a repreensão divinas tendem a sobrecarregar e afligir os corações do povo, e a perfeita sabedoria de Deus exige, portanto, tal modo de falar. Por exemplo, aparentemente na Torá, os israelitas rebelaram-se contra Moisés, dizendo: nós não podemos lutar contra os amalequitas, pois eles são poderosos, impetuosos e corajosos. Deus, então, repreendeu a Moisés e Arão, embora a obediência de Moisés fosse completa e ele jamais se rebelasse. Certamente, um ser glorioso, o canal da graça de Deus e o paladino de sua lei, deve ser obediente ao comando divino. Essas almas sagradas são como as folhas de uma árvore, movidas pelos sopros do vento e não pelo seu próprio desejo, pois eles são atraídos pelos sopros do amor de Deus e renunciaram ao seu próprio desejo. As palavras que proferem são as palavras de Deus. Seus mandamentos são os de Deus. Sua proibição é a proibição de Deus. São como esse globo de vidro, cuja luz provém da chama da lâmpada. Embora a luz pareça emanar do vidro, é realmente da chama que se irradia. Assim também, o movimento e o repouso dos profetas de Deus, que são seus manifestantes, procedem da revelação e não do mero capricho humano. De outro modo, como o profeta poderia agir como um representante fiel e um escolhido enviado de Deus? Como poderia ele promulgar os mandamentos de Deus e suas proibições? Todas as faltas atribuídas aos manifestantes de Deus nas Escrituras Sagradas devem, portanto, ser entendidas sob sua luz. Louvores a Deus por terdes vindo aqui conhecido os servos de Deus. Tereis percebido neles outra coisa senão a fragrância do beneplácito do Senhor? De fato, não. Com vossos próprios olhos, vistes quanto se esforçam, noite e dia, sem outro objetivo senão enaltecer a palavra de Deus, promover a educação das almas, reabilitar o destino da humanidade,
assegurar o progresso espiritual, promover a paz universal, manifestar bondade e boa vontade para com todos os povos e nações, sacrificarem-se pelo bem comum, renunciar a seus próprios benefícios materiais e promover as virtudes do mundo da humanidade. Voltemos ao assunto. Na Torá está escrito em Isaías 48:12: Dá-me ouvidos, ó Jacó, ó tu, Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Evidentemente, isso não significa que Jacó fosse Israel, mas refere-se aos israelitas. Também em Isaías 43:1 lemos: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Além disso, em Números 20, 23, 24, lemos: E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha palavra, nas águas de Meribá. E em 20:13, estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Observemos que foi o povo de Israel que se rebelou, mas a censura foi aparentemente dirigida a Moisés e Arão, como se lê em Deuteronômio 3:26. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais neste negócio. Ora, essas reprovações e repreensões foram realmente dirigidas aos filhos de Israel, que, devido à sua rebelião contra os mandamentos de Deus, foram forçados a habitar por um longo tempo no infrutífero deserto do outro lado do Jordão, até o tempo de Josué. Essas reprovações e repreensões destinaram-se na realidade ao povo de Israel, embora parecessem ser para Moisés e Arão. Similarmente, no Alcorão está dito a Muhammad: Nós te concedemos uma vitória manifesta, para que Deus te perdoe os pecados, tanto os precedentes como os subsequentes. Estas palavras, se bem que dirigidas aparentemente a Muhammad, o foram, na realidade, para todo o seu povo. E isso procede da perfeita sabedoria de Deus, como já dissemos anteriormente, para que os corações não se tornassem confusos, ansiosos e atormentados. Quantas vezes em suas preces os profetas de Deus e seus manifestantes universais confessaram seus pecados e defeitos? Assim fazem somente para instruir outras almas, para inspirá-los e encorajá-los a serem humildes e submissos diante de Deus e a admitirem seus próprios pecados e defeitos, pois essas almas santas estão santificadas acima de todo pecado e livres de toda falha. Por exemplo, no Evangelho está escrito que um homem foi até Cristo e o chamou de bom mestre.
Cristo replicou: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só que é Deus. Não significa isto ser Cristo um pecador. Deus proíba. Mas sua intenção foi ensinar ao homem com quem falava a submissão, humildade, brandura e modéstia. Estas almas abençoadas são luzes, e a luz não se une com a treva. Eles são vida eterna, a qual não se confunde com a morte. Eles são guia, e guia não se concilia com desorientação. Eles são a própria essência da obediência, a cujo lado não pode existir a rebelião. Em suma, o que queremos dizer é que as repreensões registradas nas Escrituras Sagradas, embora externamente dirigidas aos profetas, que são os manifestantes de Deus, são na realidade dirigidas às pessoas. Fosseis ler atentamente a Bíblia, este assunto tornar-se-ia claro e evidente.